Vamos ouvir a palavra. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, pegue o seu esboço, se assim você desejar também, há uma caneta aí perto de você para que você faça as suas anotações, se você desejar. Isso servirá para que você fique ainda mais concentrado, para que você também possa levar essa palavra lá para sua casa, compartilhar e dividir ela com a sua família durante os dias dessa semana. Nós estamos nessa série Espírito Santo. Nós estamos olhando as Sagradas Escrituras, os primeiros capítulos do livro de Atos, na perspectiva, na ótica do Espírito Santo. Temos recebido aqui palavras que têm sido transformadoras. Me alegro em poder retornar depois desse tempo aí de descanso com a família. Me alegro em saber que nesses últimos domingos a igreja esteve aqui se alimentando, sendo abençoado. Tenho certeza que você tem crescido, tem sido edificado e hoje não será diferente. Convido você, sua Bíblia aberta, Atos, capítulo 4 é o texto de hoje. Vamos para os versículos do verso 23 ao verso 31. É o texto de hoje. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 23. Que nesse momento você possa estar realmente concentrado, ligado àquilo que Deus tem para ministrar. E eu sei que Ele vai falar ao seu coração de uma forma muito profunda e muito especial. Vamos para o texto das Sagradas Escrituras. Versículo 23. O texto nos diz assim: quando eles foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhe tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi, porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Até o verso 26, eu quero hoje ministrar a mensagem nesse texto, com esse tema. Oração é a nossa resposta. Com base nesse texto, nós vamos ministrar nesse tema. A oração é a nossa resposta. Eu quero convidar você, nós vamos fazer a última oração antes de ouvirmos a palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nós continuamos, Pai, na Tua presença e é muito bom estar diante do Senhor, diante da igreja nesse momento. Eu oro, Pai, para que o Senhor encontre espaço, ó Deus, para falar com todos nós. Eu oro para que o Senhor me use como um instrumento nas Tuas mãos. Que nada, Pai, na minha vida seja empecilho, obstáculo, para que a Tua palavra realmente possa chegar e alcançar o coração, a vida de cada um daqueles que estão nos ouvindo. Prepara também os ouvidos, a mente de cada ouvinte, Pai, para que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas entender, aplicar, discernir, ó Deus, a Tua santa, bendita e poderosa palavra. Eu oro, ó Deus, fala com a Tua igreja nesse momento, toma nossa mente e abençoa-nos, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Veja, nós continuamos no livro de Atos, nós já estamos no final do capítulo 4,
alguns pontos importantes precisam ser ainda ressaltados, lembrados aqui, para que essa palavra ainda faça mais sentido, para que ela complete esse ciclo no capítulo 4. O que é que a gente já viu aqui? No capítulo 4, nós vimos já nas últimas mensagens exatamente o momento em que Pedro e João, eles simplesmente se recusam a ficar quietos. Eles se recusam a parar de pregar e de anunciar o nome de Jesus. O Sinédrio, os líderes religiosos mais importantes ali da época, estavam pressionando Pedro e estavam pressionando João a se calarem. Eles queriam que eles parassem com isso. E esses líderes, eles estavam tentando encontrar de todas as formas motivos que pudessem justificar uma condenação, uma prisão por um crime. E um crime que não existia. Afinal, o que eles estariam fazendo de tão ruim assim? Pregar o evangelho, falar do nome e do poder de Jesus. Que crime há nisto? É importante lembrarmos que uma multidão havia testemunhado esses mesmos discípulos, agora apóstolos, entrando naquele templo e na porta, encontrando aquele aleijado que estava ali na beira, pedindo esmola. Veja, aleijado há 40 anos. Essa mesma multidão ali viu, presenciou Pedro e João orando por esse homem, e esse homem simplesmente começa a se levantar, ele fica em pé, ele deixa a sua maca, ele sai andando, aliás, sai pulando dali de alegria, ele é curado aos olhos de muitas pessoas. Essas pessoas estavam fervorosas, aquela notícia se espalhou, então aquelas autoridades não conseguiam, de alguma forma, conter esse avanço. Elas estavam, de todas as formas, procurando um pretexto para parar com isso, para acabar com esse movimento espiritual que estava acontecendo ali. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, e é o que nós estamos vendo, agindo com fé, e aí abro um parênteses, porque a importância de nós também, como igreja, agirmos com fé. Como a nossa vida realmente muda quando as nossas atitudes são atitudes de fé. Cheios do Espírito Santo e movidos realmente por essa fé, corajosamente eles continuam firmes, até que, mesmo sem indícios convincentes, aqueles líderes acabam arrumando uma forma e os prendem. Eles são presos. E aí a gente chega na passagem de hoje, o texto em que a gente leu. Veja que maravilha. Como eles não conseguiram segurá-los ali presos, até porque não tinham motivos para isso, acabaram soltando. Soltaram Pedro, soltaram João. Veja o versículo 23, foi o primeiro versículo da leitura de hoje. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Veja, foram soltos. Você pode repetir isso comigo? Repita. Foram soltos. E agora?
contaram o que aqueles líderes haviam dito, o que aqueles líderes haviam exigido deles. Pedro e João tinham agora duas escolhas: voltar para as suas comunidades e agora ficar em silêncio, se calarem, ou voltar e continuar testemunhando, falando do poder de Jesus. De um lado, eles tinham o quê? Uma situação extremamente delicada. Extremamente delicada. Eles estavam correndo o risco de serem silenciados para sempre. Não era mais uma prisão apenas que os esperavam, mas era a morte. Era a morte, correndo risco. Por outro lado, eles tinham consigo uma palavra profética, uma palavra sobre a vida deles, que eles deveriam permanecer firmes, que esse evangelho precisaria sair dali e chegar até os confins da terra. De um lado, o sinédrio e esse pedido: calem-se. Do outro lado, uma palavra profética sobre a vida deles, que queimava o peito, a alma. E eu pergunto: o que vocês acham que eles fizeram? Qual foi a resposta de Pedro, de João e da igreja, quando Pedro e João são soltos e que eles chegam ali e se reúnem? Qual foi a resposta? Eles se calaram? Não. Nós conhecemos as Sagradas Escrituras, nós sabemos o final desse texto e a gente percebe e vê que eles não se calam, eles continuam ainda mais firmes. Se antes eles oravam, agora eles oram ainda mais altos. Veja, e eu dizia pela manhã como isso é incrível e como isso fala ao nosso coração. Esse, sem dúvida, é o desejo do meu coração, é isso que eu espero de mim. Eu oro para que isso aconteça. Eu oro para que esta seja também a minha resposta diante das pressões da vida. Eu oro para que esta seja a minha reação diante das ameaças que a vida me propõe. Eu preciso, e eu imagino que a igreja que está aqui também, nós como igreja, também precisamos, diante das ameaças, não se calar, não se amedrontar, mas orar ainda mais alto, permanecermos ainda mais firmes, buscarmos ainda mais o nosso Deus. Pedro e João, eles são ameaçados. Ou vocês se calam, ou vocês se calam. Mas eles não se calam. Eles simplesmente decidem, permanecem firmes com a palavra profética que uma vez estava sobre a vida deles, e eles firmes continuam anunciando e testemunhando que Jesus Cristo é o Senhor. E eu me pergunto, como é que nós reagiríamos se estivéssemos no lugar desses homens? Como é que seria a reação da igreja? Como você reagiria? Qual seria a sua resposta diante de uma tamanha pressão, como a pressão que esses homens estavam sendo submetidos? Antes de continuarmos e chegarmos nos pontos da mensagem propriamente ditos, veja, há uma observação aqui que eu quero que não passe desapercebida aos nossos olhos. Eu penso que faz muito sentido uma expressão que eles utilizam aqui quando eles começam a orar a Deus juntos. Veja, se você está anotando, eu convido você a sublinhar, ou quem sabe a circular essa expressão.
Veja, quando eles oram, eles chamam Deus de o soberano. Se você puder, sublinhe isso. Isso não pode passar desapercebido aos seus olhos. Ouvindo isso, versículo 24, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo assim: ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Veja, irmãos, essa expressão é uma expressão que carrega consigo um significado muito importante, exatamente nesse momento, nesse contexto. Uma palavra grega, essa palavra despotes, veja o que ela significa. Ela significa mestre. Eu diria mestre com letra maiúscula, não com letra minúscula. Veja, significa governante supremo. Significa aquele que detém autoridade absoluta. Absoluta. Quem sabe você está perguntando por que da importância de pararmos a mensagem para nos atentarmos para um detalhe nesse início de oração que esses homens fazem. Veja, eles estão deixando aqui algo claro. Eles estão orando. Quando eles chamam Deus de o soberano, eles estão dizendo: olha, nós podemos até respeitar esses líderes religiosos. Nós podemos até respeitar e honrar essas autoridades espirituais. Nós podemos até entender que eles têm títulos e que eles precisam de respeito, eles têm autoridade, sim, sobre as nossas vidas, mas quando eles chamam Deus de o soberano, eles estão deixando claro que o Deus que eles serviam, ele tinha um título que era superior, infinitamente superior a qualquer outro título de qualquer outro homem. Se aqueles líderes eram dignos de serem chamados Senhor, eles serviam a um Deus que era o soberano, o Senhor dos senhores. Se existiria uma autoridade, um rei, veja, eles estão dizendo, chamando Deus de soberano, que o Deus da vida deles é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Veja, embora aqueles líderes tivessem sim autoridade, eles serviam um Deus que era a autoridade absoluta, uma autoridade suprema. E é exatamente essa convicção que eu e você nós precisamos na vida. Isso explica muito do comportamento, da reação desses homens. Eles sabiam quem era Deus. Veja, irmãos, nós cremos nisso, nós cremos. Deus é soberano. Eu não tenho dúvida aqui que ninguém duvide disso. Deus é soberano. Nós cremos nisso, mas nós precisamos viver isso. Nós precisamos colocar essa verdade em prática. Porque o que é que significa dizer Deus é soberano? Significa que não há rival para o nosso Deus. Diante de uma luta, diante de uma batalha, não há um concorrente que seja páreo para o nosso Deus. Às vezes nós temos a impressão de que Deus está de um lado do ringue e o diabo está do outro lado do ringue. E nós estamos na plateia assistindo Deus lutar com o diabo, e a impressão que muitas vezes a gente tem é que a luta está difícil. Veja, não existe ninguém páreo para o nosso Deus. Um estralar de dedo de Deus, um piscar de olhos de Deus, acaba com a vida do diabo, acaba com todos os demônios. Assim, irmãos, Deus é soberano.
Não há essa briga, não é essa luta. A luta é nossa, com a nossa carne, com as potestades, mas o nosso Deus, Ele ocupa um trono absoluto, Ele é soberano. Ele resolve tudo em um piscar de olhos, com uma palavra apenas. Ele dissemina tudo, Ele acaba com tudo. Então, quando você invoca o nome de Jesus, quando você o chama de soberano, você está reconhecendo a autoridade desse nome, o poder que está na vida desse nome. Nós não precisamos de um outro nome. Nós não precisamos pedir para uma outra entidade. A gente não precisa pedir para Pedro, nós não precisamos pedir para Paulo, nós não precisamos pedir e clamar para João, nem para Maria. Veja, nós precisamos pedir para Deus, e Deus nos é suficiente. Nós não precisamos de um outro Deus, de outros ídolos. Nós também não necessitamos de um padrinho influente, de um político poderoso para que resolva a nossa vida e os nossos problemas. Você tem acesso, o Espírito Santo está na sua vida e você tem acesso à autoridade de um nome que é um nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E nesse nome, veja, nesse nome, vidas foram curadas. Nesse nome, gigantes foram desmoronados, vencidos. Nesse nome, tempestades se acalmaram. Nesse nome, um mar se abriu. Veja, irmãos, esse é um nome que quebrou cadeias. Esse nome libertou vidas, esse nome fez cair fogo do céu, esse nome ressuscitou mortos, esse nome é poderoso, há poder no nome de Jesus. Deus é soberano, e nós precisamos dessa convicção, nós precisamos olhar para esse momento. Pedro e João, eles clamam. Eles estão vivendo um momento de pressão, eles estão sendo ameaçados de morte, mas eles chamam o Senhor de soberano. Por quê? Porque eles queriam não apenas que todos ali soubessem quando oravam, mas eles queriam também se apropriar, se firmar dessa verdade. Não há autoridade nesse mundo maior, mais forte, que pode contra a autoridade do nome de Jesus. Deus é soberano. Eu separei 3 pensamentos que eu penso ser de suma importância na continuidade dessa série. 3 pensamentos aqui nessa passagem. Convido você a acompanhar. Veja, o primeiro pensamento que eu encontro aqui é a primeira reação da igreja. A primeira reação da igreja não foi pânico, foi o quê? A oração. O que é que eles fizeram exatamente no primeiro momento, saindo da prisão com a ameaça de serem silenciados para sempre? Não foi entrar em pânico, foi orar. O que era uma ameaça, o que era uma intimidação, pressão da parte daqueles poderosos, se transformou em um combustível de intercessão. Diga comigo, combustível de intercessão. E é isso. E eu disse já hoje aqui que há uma lógica nesse pensamento, nesse primeiro pensamento. Há uma lógica aqui. O que eu prego determina o que eu faço. Você pode repetir comigo? O que eu prego determina
O que eu faço? Eu vou falar a primeira parte, você pode repetir a segunda, vamos lá? O que eu prego... De novo, o que eu prego determina o que eu faço. Essa é a lógica que eu vejo nesse primeiro pensamento. A primeira reação da igreja foi orar, claro. Veja, não é lógica. Se eu prego medo diante de uma ameaça, o que eu vou fazer? Vou me silenciar. Vou me calar. Afinal de contas, o que eu prego? Medo. Agora, se eu prego fé diante de uma ameaça, qual vai ser a minha reação? Se eu sou um pregador, se você é uma testemunha do pânico, qual vai ser a sua reação se você estiver diante de uma pressão grande que a vida lhe imponha? Você é um agente, uma testemunha do pânico diante de uma pressão, qual vai ser a sua reação? Desespero. É lógico. Você é um pregador do pânico, você vai se desesperar. Agora veja, se você é alguém que prega a fé, a fidelidade de Deus, qual vai ser a sua resposta diante de uma pressão? O que Pedro e João pregavam? Eles pregavam Cristo. Não o Cristo morto, o Cristo ressurreto. Eles pregavam Cristo vivo. O que eles pregavam? Eles acreditavam em um Salvador, mas não era apenas um Salvador, era o Salvador soberano. O que eles anunciavam? Eles saíam falando, eles saíam anunciando o poder de Jesus. Tanto é que oraram ali pelo paralítico. O poder de Jesus se manifestou ali aos olhos daquela multidão toda. Eles eram uns agentes de fé. O que eles fizeram então agora? Quando vem esse revés, quando o caos tenta se instalar, o que é que eles fazem? É lógico. É o pânico. É o desespero. É o silêncio. Vamos nos calar? Óbvio que não. É lógica. Agentes de fé. Atitudes de fé, reações de fé. Eles foram orar. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Nós precisamos orar mais. Escute isso, irmãos. Escute isso. Toda a ameaça que vier sobre nós, vier sobre você, vier sobre mim, toda ela pode ser uma ameaça no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Toda pressão que sobrevier pode ser uma enfermidade, pode ser uma luta financeira, pode ser uma porta que hoje está aberta e amanhã se fecha. Toda ameaça, toda pressão vai alimentar o pânico se você não se ancorar na fidelidade de Deus. Sabe o vento contrário soprando? Se você não se agarrar na fidelidade de Deus, você vai sucumbir. Você vai fazer o que você não pode fazer. Você vai abandonar o que você não pode perder. Você vai desistir daquilo que você não deveria desistir. Eu cheguei de viagem na terça-feira, finalzinho de tarde. Na quarta-feira, nós ficamos o dia todo por aqui. Conversei com os pastores, conversei com algumas pessoas.
Quinta-feira pela manhã fizemos uma reunião com a nossa equipe ali pastoral. E saí aqui antes ainda do almoço para um encontro ali com meu pai e minha irmã em Maringá, porque nós tínhamos uma consulta marcada. Meu pai já vinha fazendo alguns exames e nós fomos ao médico levar esses exames e ouvir o que o doutor tinha para dizer de um caroço que saiu no pescoço dele. E veja, saímos dali do consultório com a notícia de que meu pai está com câncer. Foi essa palavra que veio no meu coração. Exatamente no momento em que eu saí, deixei minha irmã em casa, meu pai já havia ido embora, deixei minha irmã em casa lá em Maringá, peguei o carro e de volta para Astorga, foi exatamente essa a palavra que veio muito forte no meu coração, depois da confirmação desse diagnóstico. O que você prega determina o que você faz. O que você prega precisa determinar o que você faz. Portanto, irmãos, se nós não oramos, se nós deixamos o medo, o pânico tomar conta, o desespero, vai ser alimentado, irmãos. Se nós não vamos para a presença de Deus, se nós não ancorarmos na fidelidade de Deus, o pânico toma conta, o medo toma conta, e quantas coisas nós perdemos, e aquilo que a gente talvez de mais precioso a gente pode perder, a paz, que é o bem maior, aquilo que Deus nos deu, a paz. Você entende por que esses irmãos, você entende por que Pedro e por que João, agora soltos, mesmo diante da promessa de serem presos e silenciados para sempre, você entende porque eles voltam para casa e eles se juntam e vão orar? Vão se ancorar na fidelidade de Deus? Vão se firmar nas promessas de Deus, na presença de Deus? Por quê? Porque senão, todo um projeto, todo um plano, toda uma história, quantas palavras, quantas coisas seriam, nesse momento, interrompidas. Mas não, eles permanecem firmes, eles vão para a oração, e eles se fortalecem na oração, e se eles oravam, agora eles oram ainda mais altos, e se eles anunciavam, eles sairão dali anunciando ainda mais. O nome de Jesus continua sendo soberano, poderoso, nada mudou. Segundo pensamento, e agora tem a ver com algo muito importante, o poder da comunidade. Veja, seu círculo de amizade pode aumentar o problema ou ampliar a sua fé. É exatamente isso que eu vejo nesse momento aqui na vida de Pedro, na vida de João, na vida da igreja. Isso serve para nós. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, as pessoas que estão cercando a gente, podem aumentar o problema diante da pressão. Já chega a pressão, já chegam as ameaças, já chegam as lutas, mas o problema pode aumentar dependendo de quem você está cercado, ou pode ampliar a sua fé. Portanto, escute bem isso. Escolha bem e com cuidado os seus amigos. Está aí talvez uma palavra de sabedoria.
Escolha bem, mas escolha bem e com muito cuidado os seus amigos. Veja, irmãos, todos nós precisamos ter certeza de que as pessoas que estão sentadas na nossa mesa, elas estão alinhadas com aquilo que a gente sabe que Deus tem para as nossas vidas. Você precisa ter essa certeza. As pessoas que você coloca sentada ali na sua mesa, elas estão ou não alinhadas com aquilo que você sabe que Deus tem para a sua vida. Escolha bem. Eu sou muito grato a Deus, porque ao longo da minha jornada de fé, eu sempre estive cercado por pessoas que me ajudaram, por exemplo, em oração. Eu sempre tive pessoas, não são muitas, são poucas, o suficiente, mas que me lembraram que o diabo é mentiroso. Você precisa de amigos que te lembrem disso. Porque às vezes nós acreditamos em coisas que são sopradas e desistimos de coisas que não podemos desistir e abandonamos coisas que não podemos abandonar porque acreditamos em mentiras do inferno. E a gente precisa de pessoas que dizem para a gente e nos lembram: o diabo é mentiroso. Não foram muitas, mas eu sempre tive ao meu lado pessoas que não me deixaram desistir quando passou pela minha mente a possibilidade de desistir. Pedro e João, percebam, quando eles saem dali ameaçados, eles tinham tudo para abandonar, jogar a toalha e dizer: chega, vou cuidar agora, vamos cuidar de nós, vamos parar com isso. Veja, Pedro e João, eles não foram para as redes sociais. Quem sabe se eles tivessem postado ali as mazelas, reclamado ou insinuado ali para os amigos, os seguidores, daquilo que eles estavam passando, quem sabe eles receberiam uma enxurrada de mensagens dizendo: olha, larguem isso, parem com isso. Eles não vão para as redes sociais tentar buscar um like ou uma palavra para amenizar a angústia, a solidão que nesse momento eles estavam sentindo. Eles não vão também eles não se reúnem para montar uma espécie de um plano de vingança, para dizer: olha, vamos nos vingar desses homens maus. Não é um plano de vingança que eles começam a construir depois que eles saem dali. Eles também não se reúnem para reclamar, para tentar arrumar um culpado e para dizer: aonde é que estão os outros? Cadê os outros? Não, eles não procuram culpados, eles não vão se lamentar, chorar as suas mazelas, eles também não tentam resolver sozinhos. Eles se juntam e eles foram orar juntos. É o que está dizendo o texto. Não fique bravo comigo, mas até quando você vai fazer do seu ciclo de amizade uma reunião de zombaria ao nome de Deus? Como é que você tem a audácia de chamar de amigos aqueles que se reúnem com você para
zombar da cara de Deus. O seu problema pode aumentar. É zombar da cara de Deus, correr para Deus, insistindo em ter um estilo de vida profano. Ou seja, correr para Deus só quando você não tem mais alternativa, ou quando você precisa dele para resolver um problema seu. Como se ele fosse um criado, e não o Senhor. Até quando? Isso é zombar. Levar um estilo de vida profano e correr para Deus, chamando-o de santo, com um estilo de vida profano, é zombar de Deus. Jesus, ele carregou a cruz pela sua vida. Os historiadores dizem que essa cruz, ela pesou mais de 100 quilos, ela pesava mais de 100 quilos, de 120 a 150 quilos. Ele carregou essa cruz com o seu corpo, todo ele dilacerado, carne viva, fraturas expostas, a carne aos avessos. Ele carregou essa cruz nos ombros, pensando em você. Quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus, eles fizeram aquilo, e naquele momento em que os cravos entravam e perfuravam a cabeça dele, estava na mente de Cristo o seu nome, estava na mente de Cristo o meu nome, o nome de todos nós. Ele permitiu isso, pensando em você. Ele fez tudo pensando em nós. E eu pergunto, por que nós oramos tão pouco? Por que nós agradecemos tão pouco? Por que nós corremos para Deus? Por que nós só oramos e corremos para Deus quando estamos em uma situação que foge do nosso alcance? Só quando estamos desesperados. Só quando precisamos. Por quê? Eu pergunto, por quê? Por que nós nos comprometemos com as coisas sérias e importantes só quando nos falta a quem pedir e a quem recorrer? Só quando é a última escolha. A primeira coisa que esses homens fizeram foram orar. A primeira coisa que eles fizeram foi procurar a comunidade de fé, se reuniram, se juntaram para orar. Nós temos muito que aprender com a primeira igreja. Porque nós somos a geração que nós pedimos muito e nós agradecemos pouco. Nós pedimos tudo para Deus. E aí gastamos nosso dinheiro. E aí fazemos nossas dívidas. E aí chegamos no momento da oferta. E aí quando nós ouvimos falar em ofertar, em dizimar, parece que isso para nós é pesado. Parece que para isso a gente fica arrumando desculpas e parece que é tão difícil. Mas veja, irmãos, e aí quando estamos em aperto, nós fazemos propósitos, e aí nós começamos e voltamos, e aí a gente diz, não, eu vou, e na verdade fica que nem promessa de dieta. Começa na segunda e termina na terça. Nós corremos para Deus. Chamamos Deus de santo, consagramos nossa vida, mas de repente, as músicas profanas, que falam mal da família, que destroem princípios,
que acabam com valores, não saem do nosso rádio, não saem do nosso carro, não saem da nossa televisão, e a gente fica inundando a nossa mente, o nosso coração com essas coisas que profanam e difamam o nome de Deus, e a gente, de repente, diante de uma luta, aí começamos a fazer tudo certo. Louvores. Nós corremos pedindo socorro para Deus, até porque Ele, sim, a gente sabe, é o nosso socorro. Mas quando precisamos santificar a nossa vida, quando precisamos deixar de se relacionar sexualmente, porque não somos casados, quando precisamos abandonar nossos pecados, quando precisamos renunciar, como é difícil renunciar, como a minha carne é fraca, mas na hora de pedir, na hora de buscar, na hora de correr para Deus, nós somos ali rápidos e ligeiros. Veja, irmãos, estou aqui para dizer algo que talvez você não vai ouvir no seu pregador preferido da internet. Mas eu também não estou aqui para dizer e pregar algo simplesmente para você gostar. E, aliás, tem palavras que a gente não gosta, mas tem palavras que nós precisamos. Esta é uma palavra de Deus para a tua vida. Você precisa de Deus. Mas não só agora, mas não só nesse momento difícil, mas não só quando a pressão vier, quando a ameaça vier. Você precisa de Deus hoje, você precisa de Deus amanhã, nós precisamos de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos da nossa comunidade de fé, de se aproximar de pessoas que vão alimentar a nossa fé e que não vão nos destruir com palavras, com mensagens e com muitas vezes zombarias e profanarias. A gente precisa sair do ambiente morno. A gente precisa consagrar, orar mais. Você precisa renunciar o quanto antes o que Deus já está pedindo para você renunciar há muito tempo. Escute isso. Antes da oração transformar as coisas ao seu redor, a oração precisa transformar você. Ela precisa transformar você. Deus precisa transformar você. Que você ore, não hoje, não apenas hoje, mas que você leve realmente esse pedido para Deus. Senhor, transforma a minha vida, transforme o meu caráter, transforme a minha mente, transforme o meu coração, mãos limpas, um coração puro. Estes realmente são ingredientes indispensáveis para aqueles que querem subir o Monte Santo do Senhor. Louvado seja Deus. O terceiro e último pensamento que eu quero deixar nessa passagem ainda. Quando você ora, as Escrituras, saímos do pânico e entramos na profecia. Quando você ora as Escrituras, nós saímos do pânico e a gente entra naquilo que a gente chama de profecia. Profecia. Está aí, talvez, uma das disciplinas espirituais extremamente importantes, além da oração, você aprender a orar as Escrituras. A orar a palavra de Deus. Abrir a palavra, abrir ali os Salmos, abrir a Bíblia e orar a palavra. O que esses homens fizeram quando eles saíram e foram soltos? Além de orar, e além de orar junto com a comunidade, com seus amigos de fé,
Eles não fizeram qualquer tipo de oração. Eles oraram a palavra de Deus. A oração que eles fizeram aqui, ela é a oração de Davi. Lá no Salmo número 2, quando você chegar na sua casa, você pode ler o Salmo número 2. Aliás, eles disseram isso aqui. Eles falam da oração de Davi aqui. Olha o versículo 25, preste atenção. Não perca o final dessa mensagem. Verso 25. Eles disseram assim, na oração deles: Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Veja, eles estão orando, eles estão falando com Deus. Eles estão dizendo: Deus, o Senhor falou pelo Espírito Santo por boca do teu servo, o nosso pai Davi. E aí eles estão fazendo menção ao Salmo número 2, quando Davi orou e falou isso. O que Davi falou lá? Que eles estão lembrando aqui. Por que é que se enfurecem as nações? Por que é que os povos conspiram? Eles conspiram em vão? Davi fez essa pergunta para Deus. Davi orou isso. E eles estão aqui lembrando a oração de Davi. Em outras palavras, por que é que as nações estão enfurecidas? Por que essas autoridades, elas estão tramando contra nós? Por que é que elas querem nos destruir? É em vão isso? É porque elas não foram com a nossa cara? Eles estão orando e lembrando a oração que Davi disse. E aí eles mesmos respondem, porque Davi já respondeu lá no Salmo 2. Claro que não. Claro que não. Está escrito, o próprio Davi respondeu no Salmo 2. Ele faz a pergunta para Deus e ele mesmo responde. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, não é contra nós, é contra Jesus. Essa ameaça não é em vão, é contra um projeto de vida, um projeto de salvação, é contra um propósito eterno, é contra Jesus, o ungido de Deus, é contra o Senhor. O que está nos acontecendo, toda essa pressão, toda essa ameaça é profético. Está escrito, tem uma explicação, há um propósito. Percebem, irmãos? Eles oram, chamam Deus de soberano, e eles oram a palavra, lembrando as escrituras. É óbvio, em oração eles reconhecem, não é contra nós, não é à toa. Veja, não é em vão, é uma luta, não contra nós, mas é uma luta contra o Senhor. Nós estamos inseridos nessa luta. Aquilo que era pânico, vira profecia. A oração, ela pode transformar a pressão em profecia. É por isso, irmãos, é por isso que eles não entraram em pânico. É por isso que, ao invés deles ficarem pressionados pela situação, é por isso que eles oram. Porque eles conheciam, primeiro, Deus é soberano. Segundo, a ameaça que nós estamos vivendo já estava prevista na palavra. Nós estamos inseridos na história de Deus da redenção. Nós estamos inseridos em um mundo caído. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso estava claro na mente daqueles homens. Isso estava claro no coração. Fica claro com essa oração. É óbvio. Eles estavam em paz.
Eles oram e estão em paz. Veja, não porque a pressão sumiu, não porque a ameaça foi embora, mas porque as Escrituras já anunciavam o processo todo. Nós estamos em um processo. É contra o Senhor. E nós somos agentes do Senhor. Irmãos, como nós precisamos disso. Porque nós também estamos vivendo uma história, e essa história não é nossa. Nós também estamos inseridos em um mundo, e a gente acha que o mundo todo está girando em nosso redor, e não tem nada a ver comigo, tem a ver, e também não tem nada a ver com você, tem a ver com um nome. Tem a ver com o nome de Jesus, com o ungido de Deus. É uma história que começa lá atrás e que ela continua, e ela não terminou, e nós estamos inseridos nela. E quantas ameaças ainda virão, e quantas lutas ainda virão, e quantas pressões ainda virão. Nós precisamos disso, dessa certeza. Nós não vamos entrar em pânico, não porque passou, mas porque a gente sabe que a história ainda não acabou. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Sempre foi assim, irmãos. Olhe para mim, sempre foi assim. Eu pergunto para você, como é que terminou a história de José do Egito? Como é que terminou? Onde é que terminou a história de José no Egito? No palácio. Depois de tantos anos encarcerado, depois de tanta calúnia, difamação, José termina a sua história no palácio. Como é que terminou a história de Moisés saindo do Egito? Faraó estava perseguindo Moisés. Como é que termina ali aquele momento da história, irmãos? As águas cobrindo o exército de Faraó e os destruindo, e o povo do outro lado com os pés enxutos. Como é que terminou a história de Davi? Golias sem cabeça, Saul derrotado. Como é que termina a história de Jeremias? A palavra de Jeremias se cumpre. Deus honra o seu ungido. Como é que termina a história de Jesus? Não foi na cruz, não foi na sepultura. Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Está vivo, reina. E aí eu pergunto, como é que você acha que terminará a sua história? Aí você vai dizer para mim, pastor, mas espera aí, como é que terminou a história de Tiago? Ele perdeu a cabeça, pastor, ele morreu. Sim, mas quem é que disse que a morte é o fim? Bem vista aos olhos do Senhor a morte de um santo. Tiago, santo homem de Deus, perdeu a cabeça, mas vive nos céus. Nós somos mais do que vencedores. Não é uma enfermidade, não é uma pressão, não é uma ameaça, não é uma crise, não é um problema, não são os homens, não são autoridades. Veja, nós servimos a um Deus soberano. Nós servimos a um Deus soberano. Se estivermos focados, firmes, convictos disso, todo o pânico se transformará em uma profecia. Profecia. Eu quero encerrar dizendo para você, com toda a certeza desse mundo, que o meu coração está em paz. O seu coração pode permanecer também em paz, pode descansar. Não porque tudo está resolvido, mas porque o final da sua história já foi revelado. O final da minha história já foi revelado.
o final da história do meu pai, o final da história da sua família, dos seus filhos, o final da história das nossas vidas já está escrito, já está determinado nos céus, na terra, veja, e debaixo da terra, já está escrito, é profecia. Eu creio, e nós precisamos ser esse povo, Pedro e João, esse povo que na hora que está passando por um momento difícil, a primeira coisa que faz é orar. O que se prega é o que se faz. A gente prega a fé, não prega? A gente fala da fé, não faz? Como é que a gente vai fazer? A gente vai desesperar? Não, a gente vai orar. A oração coloca Deus como o maior, porque Ele é soberano. O maior de todas as ameaças, Deus é maior. De todas as pressões, Deus é maior. Não há um gigante, não há um exército, não há uma tempestade, não há uma luta, não há uma batalha, não há nada maior, não há nada que chegue, que seja comparado ao nome poderoso de Jesus. Ó soberano, tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Antes de você pedir qualquer coisa, que você possa agradecer a Deus hoje por essa palavra e se comprometer a levar um estilo de vida próximo da vida desses homens aqui. Assim como eu aprendo muito quando olho para essa palavra, com esses textos, com todas essas mensagens, que a gente possa viver a nossa vida e que a oração seja a nossa resposta. A nossa resposta. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos cantar essa estrofe. Vamos lá, juntos. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua. Glória a Deus! Eu sei que posso sempre andar com Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro E é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim.
tudo cai em mim, tudo cai em mim. Tudo a ver com ele, onde eu vejo, tem tudo a ver com ele. Aqui será no céu, amor, glória a Deus! Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, teu amor por mim permanecerá, teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, teu amor por mim permanecerá. Oh, glória a Deus! Você pode aplaudir Jesus. Nós somos o povo que sabe para onde ir. Com Ele, a gente sempre sabe para onde ir. Diante das pressões, das ameaças, que a gente nunca escolha um outro lugar senão a presença de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra, que ela possa, ó Deus, permanecer no nosso coração e que sempre, que nunca haja nenhuma dúvida do teu amor, da tua fidelidade, dos teus propósitos, ó Deus, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que a gente passe realmente por dias difíceis, que a gente nunca duvide de que o Senhor é soberano. O Senhor nunca perde o controle. Guarde essa palavra no coração do teu povo, da tua igreja. Eu oro, Pai, por aqueles que estão hoje passando por momentos difíceis. Eu oro por aqueles que estão fracos e que essa palavra vem para fortalecê-los. Eu oro, Pai, segura nas mãos. Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor dê a direção para aqueles que estão perdidos, que o Senhor tire o medo daqueles que estão desesperados e que o Senhor ministre ao final desse culto paz e descanso para essa alma aflita, Senhor. O
O Senhor está e vai permanecer sempre no controle. Portanto, nessa hora, derrame, ó Deus, sobre nós dessa graça que traga paz, que ela traga descanso para nossa alma e a certeza de que o Senhor está à frente e continuará à frente no controle de tudo. Leva-nos para uma semana abençoada. Sairemos daqui abençoados e que o Senhor esteja e permaneça ao nosso lado durante todos os dias dessa semana. Leva-nos, ó Deus, debaixo dessa bênção, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus? Aplauda Jesus. A gente, com essa palavra e essa oração, encerramos a nossa segunda celebração. Se você está visitando a nossa casa, nossa igreja hoje, pela primeira vez, você é nosso convidado, nós queremos entregar um presente para você, mas para isso você precisa ali na saída à sua esquerda, passar ali, dar um abraço em um dos nossos voluntários e veja, pegue ali a nossa lembrança. É um presente nosso, carinho nosso por ter você aqui com a gente. Quero convidar não só os visitantes, mas todos vocês para domingo, vamos estar juntos. Cada domingo, uma palavra, cada palavra, algo da parte de Deus que a gente não pode perder. Então, volte domingo que vem, convide alguém e temos certeza, Jesus estará conosco. Amém, irmãos? Que a graça de Jesus, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo que esteve aqui permaneça com você hoje e para todo sempre na sua vida. Você que ama Jesus, diga amém. Uma ótima noite, uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos.